Estamos iniciando aqui mais um podcast, mais um estudo do Apocalipse. E esse é um dos assuntos mais importantes, porque eu acho que todo o contexto da Bíblia emerge para esse ponto, para esse momento aqui, e a gente vai aí poder destrinchar, né? Poder aí tratar juntamente com os irmãos aí sobre esse ponto tão importante que é as duas testemunhas. Apocalipse 11, no versículo 1, diz assim: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito: Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os adoradores que nele adoram. Mas deixa a parte do ato exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. E agora, esse santuário é um santuário literal? Tem alguém com um cordel indo lá no santuário? Por exemplo, tem gente que pensa que santuário é no céu. Tem alguém indo lá no céu medir aquele santuário físico literal? Ou qual é a referência que Deus está nos trazendo? Vou chamar aqui o pastor Pedro para nos ajudar aí nesse ponto. Quando você começa a ver uma medida, né? A medida parece que uma medida de um ato interno e um ato externo. Você começa a ver ali um caniço de medir, e aí quando você se remete a esses momentos, né? Você já se lembra da construção do templo de Zorobabel, daquele templo lá de Ezequiel. Você começa a lembrar das medidas da Cidade Santa, da Nova Jerusalém, que vai descer do céu. Você começa a ver medidas, né? Uma obra, né? E aí onde acontece muito engano. As pessoas, elas, por virem que, de fato, na Escritura houve uma construção de templos literais, né? Muitos irmãos que eu já conversei a respeito desse texto começam a entender e a pensar erroneamente que se trata aqui da construção de um terceiro templo em Jerusalém. É um templo em que muitas pessoas embasam profecias nesse templo. É indiscutível que os judeus vão construir templos, vai construir um templo lá, que existem projetos, e já dizem algumas línguas até que já está se construindo um templo lá em algum local, tal, por debaixo daquela mesquita. Enfim, é muito disse-me-disse. Porém, esse texto de Apocalipse 11 e todos os outros textos que falam de medidas não se refere à construção de nenhum terceiro templo. Deus não está pautando as profecias do tempo do fim em nenhuma construção feita por nenhum judeu. Isso aí, irmãos, eu assino embaixo. Isso é uma coisa, eu acho que unânime aqui no nosso grupo, que não existe isso. Não existe. Deus ele não vai pautar, não vai se orientar, né? Fazer os homens se orientarem no tempo da profecia por causa da construção de um terceiro templo de Jerusalém. Então, Apocalipse 11, quando começa a falar aqui, se você pegar Apocalipse 11 e ler Apocalipse 11 inteiro, você vê que está falando das duas testemunhas, de um povo preparado por Deus para profetizar na última semana de Daniel. Um povo que vai tocar trombetas e que no início de Apocalipse 11 está sendo dado uma vara para que seja medido a estatura e o amadurecimento desses homens, para que eles profetizem aquilo que João recebeu na mão, aquele livrinho que João recebeu das mãos de Jesus lá em Apocalipse 1, Apocalipse 2, que ele fala, é necessário que profetizes de novo. E vai acontecer, essa profecia vai ser profetizada de novo pela boca das duas testemunhas. E aqui Deus está medindo um povo específico por dentro, o seu interior e o seu exterior, para que essas testemunhas, esse povo, cumpra um ofício determinado, pré-estabelecido por Deus, para que eles cumpram. Aliás, quando você começa a entender Apocalipse 11, ler o seu contexto, você vai ver que são pessoas, homens, servos de Deus, específicos em uma cidade, que é a Jerusalém, por 3 anos e meio, que não vão sofrer danos, mas vão fazer milagres e prodígios para o despertamento das virgens prudentes e para chamar ao arrependimento as nações
porque na metade dessa semana haverá o aparecimento do homem da iniquidade e antes que ele apareça a apostasia. Então, as testemunhas com milagres, prodígios, até maiores do que Jesus fez, vão exercer o seu ministério e por isso elas estão sendo medidas por dentro, no seu átrio interno, onde o templo do Senhor habita, onde o Espírito do Senhor habita, no seu átrio interno, e o seu átrio externo, né, que vai ser pisado por um tempo, por gentios, 42 meses, dentro da Cidade Santa. É isso que Apocalipse 11, nesses primeiros versos, está falando. Como a gente consegue entender isso? A gente estava conversando aqui no início da live, antes dela começar, o que me fez virar a chave para entender esse texto, esse iniciozinho de Apocalipse 11, foi uma frase que o Senhor Jesus disse no Evangelho. Não tema o homem que pode matar o seu corpo, mas tema sim a Deus, que pode jogar você com alma e corpo na segunda morte. A dizer, o lago de fogo e enxofre, o Geena. Ali, você entende que é uma palavra de consolo para o tempo do fim também, para todo o tempo de angústia em que a igreja for passar. Ele diz assim, não tema morte natural, não tema morte natural, não tema ser pisado do seu átrio externo, não tema aquele que acaba com o seu átrio externo, mas tema aquele que pode pegar o seu átrio interno e o seu átrio externo junto e jogar no lago de fogo e enxofre. Esse é o Senhor, é o próprio Deus. Então, a medição daquilo que está no átrio interno e daqueles que lá adoram fala diretamente, exclusivamente, de homens separados, preparados para desempenhar um testemunho específico, num tempo específico também. Está se falando das duas testemunhas, das testemunhas que vão profetizar especificamente, não estou dizendo em toda a última semana de Daniel, toda a última semana de Daniel vai haver profecia, vão haver trombeiras, mas esse momento aqui está se referindo especificamente a um povo que vai dar a sua vida voluntariamente em Jerusalém. E é isso que está escrito em Apocalipse 11. Está falando dessa parte das testemunhas. De um povo que está sendo medido e está sendo forjado, está sendo averiguado se eles estão preparados de fato, esses homens, para passar por aquilo que eles vão passar. Né? E de fato, né, você vê que a Bíblia nos chama de tabernáculo, a Bíblia nos chama de casa, a Bíblia nos chama de santuário. Por exemplo, existem duas palavrinhas no grego, no Novo Testamento, para santuário, que é naos e hieron. Hieron é quando é literalmente um templo físico. E naos não. Naos pode ser tanto para um quanto para outro. E Paulo, quando vai utilizar essa palavra para a igreja, ele usa naos. E João aqui usa essa palavra, né, também quando ele vai falar acerca desse templo, né? E você veja que antes de derramar o poder, que o poder ele é derramado no versículo 3, ele faz essa medição que o Pedro acabou de falar. E essa medição, Paulo vai falar aqui em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, vai dizer assim, ó, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a boa obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, essa cana, que é semelhante a uma vara, um caniço semelhante a um bastão, ele vai pegar e vai medir, como o Pedro falou, o interior. Será que a igreja, essas pessoas estão na semelhança de Cristo? Eles alcançaram a estatura de varão perfeito? Varonilidade perfeita? A perfeição aqui, ela não tem a ver com não cometer pecado. Já falei isso várias vezes, né, em vídeos, em seminários. Tem a ver com maturidade, ou seja, ele vai verificar se essas pessoas que estão aqui, elas estão aptas a servirem como testemunhas. Se ser duas testemunhas não é oba-oba, eu quero ser. Ser duas testemunhas tem a ver com aqueles que alcançam a estatura do varão, que é Cristo. Aqueles que se aperfeiçoam, aqueles que matam a sua carne, aqueles que colocam a sua alma na cruz. Esses adquirirão a oportunidade, a chance, né, de serem e fazerem parte das duas testemunhas. Esses conseguirão. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Ó,
Vai dizer assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então você veja que ao mesmo tempo que você vê o inimigo se assentando no coração de muitos filhos de Deus, ou seja, apostasia, você também vê ao mesmo tempo pessoas que conseguirão alcançar essa dimensão de Jesus. E tá tudo aqui. É tudo nesse mesmo período aqui, tá? Então você veja que o coração é aqui, né? O coração, ele serve tanto de assento para o Filho de Deus, que está lá em Zacarias, que fala que ele fará a obra de sacerdócio e rei, e fará ambos os ofícios, assentar-se-á no templo do Senhor, né? Na casa de Deus, no templo do Senhor, e trabalhará em ambos os ofícios. Então, tanto o Filho senta-se no templo, como os apóstatas permitem que o espírito do anticristo também se assente nesse templo. Uns são apóstatas e outros não. Os que não se apostatam da fé, conseguirão atingir essa estatura de varão perfeito e serão perseguidos. Eles vão ser perseguidos por 42 meses. Olha que o texto diz assim, ó: pisarão a cidade santa por 42 meses, ou seja, vai haver morte, né, de mártires, né, durante esse período todo. Né? Durante todo esse período vai ter gente morrendo ali. Infelizmente, muitos só conseguem enxergar o tangível, aquilo que está acontecendo lá naquela terra de Israel. Estão olhando somente para o físico, para o hieron, como diz o pastor Igor. E nós precisamos discernir a profundidade das profecias na vida de cada um de nós. Precisamos entender a mensagem do Senhor de uma maneira mais profunda, envolvendo as Escrituras. As próprias Escrituras nos dão esse fundamento para poder avançar mais no propósito e no entendimento. Nós olhamos aqui, por exemplo, a oração sacerdotal de Jesus sobre os eleitos. E quando a gente fala de eleitos aqui, nós precisamos ter em mente as duas casas de Israel, que juntas, gentios e judeus, unidas em Cristo, para o cumprimento deste propósito. E Jesus ora, aqui em João 17, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E quando nós olhamos para o tabernáculo, nós entendemos ali que existem divisões, tem o átrio, tem o santo, tem o lugar santíssimo, e Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Nós precisamos entender e discernir através das Escrituras a importância que existe lá na sombra, porque ela traz para nós elementos para revelar o propósito desses últimos dias e de que templo ele está tratando aqui no Apocalipse 11. E olhando para essa oração sacerdotal de Jesus, de santificar na verdade e a palavra sendo a verdade, nós olhamos porque tudo que está nas Escrituras apontam para Cristo, apontam para Jesus. Jesus é a palavra, é o verbo, e Jesus também é a porta. Quando nós olhamos nos profetas, eu vou alentar aqui o profeta Zacarias, no capítulo 5, verso 2, ele tem a visão de um rolo voante apontando aí para a palavra. E esse rolo voante, ele tinha uma medida de 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura. E nós precisamos entender o porquê dessa medida e que tudo isso aponta para a obra do Senhor sobre o seu povo. Quando nós olhamos lá em Êxodo 27, verso 16, nós encontramos ali a porta do átrio, o início dessa trajetória, e a cortina dessa porta, ela tinha exatamente 20 côvados. E nós já percebemos aí que Jesus sendo a porta, nós olhando aqui para a cortina, vamos ver que ali tem tecidos, tem o azul apontando para o reino dos céus, tem a púrpura apontando para o reinado, né? Para ser reis. Tem ali também o carmesim apontando para o sangue, porque é uma cor avermelhada, e também o linho fino apontando para a santidade. É o convite de Jesus para todos nós de entrar por este caminho, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós avançamos aí no entendimento, o pórtico do Templo de Salomão tem exatamente a medida deste rolo voante, de 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura.
Quando nós analisamos ali o profeta Zacarias, ali é uma mensagem de juízo para aqueles que experimentam da palavra, mas eles tratam esta oportunidade de maneira que eles tratam com mentiras, um juízo contra os salteadores, um juízo contra aqueles que roubam, né, as suas ovelhas. E por isso que Jesus falou em João 10:1, quem não entra por esta porta é ladrão e salteador. E quem não trata essa palavra devidamente, apontando aí para os apóstatas, com certeza para eles vem uma palavra de juízo. Mas essa mesma medida do rolo voante, que aponta para o pórtico, é um convite para as duas casas de Israel. Porque se nós pegarmos aí as duas tábuas, e na lei nós temos duas tábuas, e usar essa mesma medida do rolo voante, que é a palavra, nós temos aí duas tábuas com 20 côvados de altura e 10 côvados de largura. Se nós colocarmos as duas tábuas uma do lado da outra, nós vamos ter a mesma altura, só que a soma das larguras vai dar 20 côvados. 10 mais 10 vai dar 20 côvados. E as duas tábuas também apontam para as duas casas de Israel. É a união, é o propósito que o Senhor tem para as duas casas de Israel, de juntas, gentios e judeus, caminharem num mesmo propósito. Então, quando nós olhamos ali as medidas de 20 por 20, nós vamos chegar a um entendimento, a um desfecho, a um destino, que a medida do lugar santíssimo é de 20 côvados por 20 côvados. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você que entra pela porta do átrio, você precisa avançar em Cristo, porque Ele é o sumo sacerdote, e Ele que ensina os seus servos a chegar no lugar de destino, que os irmãos já comentaram aí, de ter a estatura do varão perfeito. É um convite às duas casas de Israel. Nós sabemos aí que a medida da Nova Jerusalém tem medidas iguais, é um cubo, né? E lá está Apocalipse 21, verso 16. E Mateus 5, 48 vai falar para nós, sede perfeitos. E essa palavra perfeitos sejam maduros. E Paulo vai escrever 1 Coríntios 16, do 13 e 14, de sermos firmes, varonilmente, em amor. Por isso que o destino aponta para o lugar santíssimo, de sermos semelhante à medida do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente vê o acontecimento que veio na sequência da morte de Jesus, no tempo exato, o véu do santuário se rasgou. E nos deu essa intrepidez de adentrar no Santo dos Santos. E a gente não está falando disso assim de uma forma literal, em que os irmãos vão caminhar e vão entrar num lugar físico, literal, Santo dos Santos, ou se não, que nem o pastor Pedro aqui falou, vamos lá reconstruir o templo. Então, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de uma ousadia que nós, como filhos de Deus, não tínhamos, e hoje temos, de entrar no lugar santíssimo, adentrar por dentro do véu. Mas como que eu vou chegar por dentro do véu? Nós temos dois caminhos. Primeiro, o sangue de Cristo. E segundo, o próprio véu que é Cristo. Tá, mas o véu é Cristo. Continua me explicando como. Cristo, ele também é o corpo, e a igreja é o corpo. Então nós entramos por intermédio de Cristo, sangue e corpo. Nós fazemos parte desse tabernáculo. Mas é muito interessante que a gente preste muita atenção, porque esse momento do Apocalipse 11, ele é um momento que não é para toda a igreja, ele é um momento para aqueles que estão de fato se chegando. Porque muitos ainda não entenderam, estão ainda buscando templos físicos e literais, e a gente não é contra aqui a você ir numa igreja, mas o que a gente está trazendo é a realidade dessa sombra do passado, para que você entenda que a sua ousadia de entrar na presença de Deus não depende de nenhum sacerdote terreno hoje. Você pode ser usado como um sacerdote. E esse momento, essa medição desse templo para os últimos dias, está apontando o quê? Um reino e sacerdócio. O sacerdócio já vingente na terra, de pessoas que estão sendo medidas e posicionadas para fazer cumprir essa missão. Eu trouxe para nós aqui, que já vai dar a introdução nas duas testemunhas, Zacarias 6, do versículo 12 e 13, vai dizer assim, ó. E fala-lhe dizendo, assim fala e diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui um homem cujo nome é Renovo, e ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor. Ele mesmo levará a glória e assentar-se-á e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos.
Então ele já está anunciando que ele é o renovo, e a partir dali começa a brotar, né? Brotar porque ele introduziu essa intrepidez que nós temos de nos achegar no Santo dos Santos. Então, a partir de agora, começa a brotar esse renovo, juntamente com Cristo. Porque o que diz? Se Cristo ressuscitou e nós ressuscitamos juntamente com ele, seremos, então, sacerdotes. E esse é o ponto que a gente precisa entender, porque vai chegar o momento em que pessoas posicionadas, medidas, vão ser usadas por Deus. E aí a gente começa a entrar em quem são essas duas testemunhas. Quando o Senhor revela, né, a questão de medidas, né, a questão de números. Eu sou aficionado por isso na palavra de Deus. Eu gosto muito. Quando aparecem números, aparecem medidas e essas coisas se repetem, você pode ir lá, irmãos. Você pode ir lá que Deus está falando coisa. Você pode ir lá que Deus está querendo montar peças para te trazer uma mensagem. E na maioria das vezes, ou na plenitude das vezes, essas mensagens são muito reveladoras e muito impactantes. Por exemplo, essa que o irmão Ricardo trouxe agora, da medida das tábuas da lei, né, de ela ter 20 côvados de altura, de comprimento e 10 de largura, e somando as duas dá 20, não é à toa que ele falou a respeito da janela que está o véu, de ser dessa medida, e também a questão do santo lugar ser essa medida, né, de ter esses números. E aí você olha Jesus falando que, e eu acho que 1 Pedro também fala, e numa das cartas de Paulo também, que a pedra de esquina, a pedra que faria o povo de Israel tropeçar, era o próprio Senhor Jesus. Ou seja, as pedras da lei faziam Israel tropeçar, faziam Israel dar uma topada, vamos dizer assim, né? Naquela pedra de esquina, né? Aquela pedra de tropeço, né? Que era o Senhor Jesus, que ele é a própria lei, ele é as próprias tábuas, na verdade, que aquilo não era para estar escrito ali, na Nova Aliança aquilo está escrito aqui, dentro do coração, mas aquela pedra que contém, aquelas tábuas que contém aquela lei, fazia o próprio povo de Israel tropeçar. E Paulo fala isso, 1 Pedro acho que fala isso, se não me engano. Enfim, o que eu estou querendo dizer? Aquelas duas pedras juntas formavam a plenitude da lei. E ali estava o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus. E a medida exata para que pudéssemos entrar dentro do lugar mais precioso, que é na presença de Deus, onde lá na lei estava a Arca da Aliança. Então, você começa a entender por que Apocalipse 11 tem uma medida de santuário. Está sendo averiguado se no teu coração, no meu coração, no coração daqueles que forem testemunhas, se está a medida e a estatura da varonilidade perfeita, plena, que é a medida de Cristo, que é a fiel testemunha. O Senhor é a própria lei. O Senhor tem nele a lei do Pai, os estatutos do Pai, e foram cumpridos na pessoa de Jesus quando ele se fez carne. Então ele é a fiel testemunha. Ele é aquele que entrou primeiro, porque nele estava a medida das duas tábuas, 20, que lhe dava acesso ao trono do Pai e que criou acesso por nós pelo seu vivo e reto caminho. Foi a sua carne rasgada no madeiro, que nos possibilitou a mesma coisa. Só que, no tempo da profecia, no início da última semana, quando as duas testemunhas aparecerem, está sendo averiguado quem são aqueles que vão estar na estatura perfeita para poderem ser investidos por Deus e fazerem coisas mirabolantes na primeira metade da última semana. É isso que esse texto, por isso que esse texto de Apocalipse 11 começa dessa forma. Efésios 3,17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede o entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. Esse verso é lindo. Amém. Então você vê, existe uma profundidade, uma largura, e isso, irmão, não está só falando de uma sombra, está falando de coisas vindouras, que é a Cidade Santa, as medidas da Cidade Santa, as medidas da noiva. Olha, sobe aqui nesse monte, vou te mostrar a noiva, a Cidade Santa, que desce do céu ataviada para o seu esposo. Deus, ele nos correlaciona, nos mostra, nos faz
iguais, nos fez iguais à nossa mãe, que é a cidade que está no céu. Nós temos que ter, primeiro, aqui, antes da glorificação, uma medida, uma estatura, para depois da glorificação alcançarmos uma outra medida, uma outra estatura, uma superior de glória em glória, que é a estatura dos 144 côvados que estão nas muralhas da cidade, da cidade santa, da Nova Jerusalém. Não mais aquela medida da sombra, mas a medida da realidade, da medida da coisa vindoura, da eternidade. Então, assim, 144 côvados está naquela muralha lá para nos remeter aos 144 mil, que está se formando e só vai estar formado em plenitude no toque da 7ª trombeta, na ressurreição dos santos, quando todos juntos formarmos o time dos 144 mil, e aí sim, eternizados em corpo, revestidos de incorruptibilidade, já começarmos no início do milênio a vivermos a eternidade por 1000 anos, e depois a eternidade após os 1000 anos, quando a nova cidade, a cidade santa desce do céu, e aí sim se cumpre toda a plenitude de Deus, Deus sendo tudo em todos. Mas percebe que esses que estão sendo medidos não serão qualquer um. Não serão qualquer um. São aqueles que estão realmente preparados. E podemos dizer com toda certeza, os que já estarão selados para cumprir essa missão dos últimos dias, dessa última semana. É um grupo especial de pessoas. Não são para todos, não são para todos. Mas nós precisamos nos esforçar para nos achegar todos os dias na presença de Deus, para quem sabe ser aí usado como essas testemunhas aí que irão à frente da batalha neste momento. Entendendo um pouco aí sobre esse santuário, os irmãos podem me responder por que o átrio não deve ser medido. Quem quer responder essa aí? Bom, eu posso mencionar algo interessante aqui. Paulo diz em 2 Coríntios 4:16, ainda que o homem exterior, né, se destrua, se corrompa, o interior se renova dia a dia. E Paulo, mais à frente, ele enfatiza, vós sois o templo de Deus. E a palavra templo aqui é naos, apontando para este templo que está sendo medido em Apocalipse 11. Vós sois o templo de Deus, como Deus disse, neles habitarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha aí a missão, né, de entender o porquê que deixou o átrio. É uma prova, é uma amostragem para o mundo do quanto que as testemunhas serão fiéis e verdadeiras diante das nações. Então, isso é muito importante. E quando ele fala assim, aqui Paulo faz a menção, eu serei o seu Deus e eles serão meu povo, na hora a gente conecta com o profeta Oséias. Lá no 1º capítulo, verso 10, ele diz que no lugar onde lhes foi dito, não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Nós conectamos profeta Oséias, mensagem para as duas casas de Israel, que também está lá em 1 Pedro 2:10, que também está em Romanos 9:26, é um chamado para as duas casas de Israel de alcançarem este testemunho e provar sua fidelidade diante das nações. Só para não perder o pensamento aí, conectar exatamente com o que o Ricardo falou, a gente não pode deixar de entender aqui, contextualizar, que está sendo feito aqui um chamado específico, né? É específico o que essas testemunhas vão fazer. Se você continuar lendo o Apocalipse 11, você vai ver que há uma especificidade direcionada para um povo santo que vai dar sua vida voluntariamente. É como se Deus estivesse falando aqui, em código. Mede o que está dentro e não liga para o que está fora. O testemunho de vocês, mesmo com o preço da sua própria vida, é aroma agradável ao meu nariz. É o que Deus praticamente está dizendo aqui, porque lá em Apocalipse, aqui em Apocalipse 11 mesmo, no verso 7, ele fala assim, ó, quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, as testemunhas, e as vencerá e matará. Por isso que não liga para o ato externo. Ele vai ser pisado pelos gentios por 42 meses. Não liga. O importante para mim é medir o interno, para ver se há amadurecimento, até com o preço da própria vida, para darem o testemunho que devem dar. É isso que Deus está dizendo nesses 2 versículos e com esse acréscimo do verso 7. Mede o que está dentro, averigua essas testemunhas, para ver se elas vão profetizar por 3 anos e meio sem serem tocadas, mas na hora que tiverem que morrer, pagarão com a sua própria vida voluntariamente. Essas não vão ligar para o ato externo, porque sabem que vão ser pisadas por 42 meses. Então, Jesus, qual foi a obra de Jesus? Realizar as obras que o Pai mandou ele fazer, exercer o juízo que o Pai mandou ele exercer,
E através dessa prática, ele dava testemunho para o Pai. Ele era um testemunho, uma testemunha do Pai, é uma fiel testemunha, né? E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as mesmas obras que ele fez e maiores ainda. Como? Fazendo os milagres que ele não fez e nós iremos fazer, e também testemunhando o Filho. E como que eu vou testemunhar o Filho? Por meio das obras, dos milagres, dos poderes que as duas testemunhas terão. Também. Interessante também quando a gente vê pelo âmbito do castiçal, das 7 igrejas, nós temos 2 igrejas posicionadas. 2 igrejas, se não me engano, é Esmirna e Filadélfia, que são igrejas que não são contaminadas. E nós temos 2 características dessas igrejas. Esmirna diz ali que ela passa pela tribulação, é pobre, mas na verdade é rico. E Deus está vendo, né? A blasfêmia dos que assim mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei coroa da vida. E a outra igreja, que eu não vou ler aqui agora, que é Filadélfia, muito pelo contrário. A promessa é que Deus vai guardar eles da hora da provação. Então tu vê a tipificação dos 2 momentos acontecendo. O momento é o mesmo, na verdade, só que são uma classificação de uma parte especial, que são esses que estão sendo medidos junto ao altar, e uma outra parte que está sendo conduzida pelo Senhor e sendo protegida no deserto. E isso tudo nos dá a entender também que cai por terra essa questão de pré-arrebatamento. Não tem a menor possibilidade. Porque a gente está vendo aqui testemunhas posicionadas para sofrer nos últimos dias. A gente está vendo aqui uma parte externa de ato que vai ser pisada e vão ser até mortas. Então, cadê a igreja sendo arrebatada antes? Eu não vejo. Desculpa quem pensa assim, mas não tem como entender assim, entende? A igreja vai ser arrebatada no momento certo, o momento exato da volta de Cristo, quando ele der fim a tudo. E a gente vai ver esses textos aí um pouco mais pra frente. O versículo 3, então, agora a gente vai começar a entender quem são. Diz assim: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras, os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. Porque vestimenta, eu entendo que é sinal de se humilhar, sinal de quem intercede, sinal de quem se humilha diante do Senhor, sinal de quem apresenta uma oração aprazível, um incenso perfumado diante do Senhor. E aí, na hora, eu estudando acerca disso, eu averiguei aqui que em Daniel 9, e nós sabemos que Daniel é chave para entender também acerca das 2 testemunhas, que Daniel 9 tem a profecia das 70 semanas. E antes da revelação das 70 semanas, Daniel ele buscou nas Escrituras o entendimento do cativeiro babilônico. E ele não só descobriu o motivo do cativeiro, mas também a consequência se o povo iria novamente entrar na iniquidade, de multiplicar essas aflições 7 vezes mais. Nós encontramos lá em Levítico 26. Então Daniel entendeu na palavra os motivos e ele entrou em profundos níveis de arrependimento. Ele não olhou só para si, ele olhou para sua descendência, ele olhou para aqueles que faziam parte da casa de Judá, ele olhou para aqueles que faziam parte da casa de Israel, e novamente nós analisamos aí o contexto das 2 casas de Israel, a importância de entender esse contexto, e ele usou, aqui no Daniel 9:3, que ele usou saco de cinza, ele se vestiu de pano de saco e de cinza, e aqui cinza, no hebraico é éper, que simboliza nenhum valor, não significa valor algum, é uma característica de se humilhar. E quando nós olhamos, o Wagner citou aí Esmirna era pobre para o mundo, mas para o Senhor ela era muito rica. Por quê? Porque ela acumulava tesouros eternos em Deus. Para o Senhor ela era rica. Por quê? Porque é uma característica de uma igreja, de uma testemunha que se humilha em oração, que busca o Senhor, busca os tesouros eternos. E é por isso que no final da oração de Daniel, a oração de Daniel é correspondida por uma profecia maravilhosa, envolvendo a redenção da humanidade. E nós temos lá em Daniel 9:24, as 7 maravilhas da profecia das 70 semanas.
a vestimenta das testemunhas serem pano de saco, né? Porque nos aponta diretamente para o dia da expiação. Isso era a razão pela qual se tocava trombeta. Havia troca de trombeta, toque solene no dia 1 do mês 7, para que o povo de Israel se preparasse, se compungisse a sua alma com jejuns, separassem as suas ofertas que seriam dadas no dia da expiação, se preparasse para o dia mais importante da solenidade das festas, que era o dia do Yom Kippur, o dia da expiação. Então, o toque de trombeta era para trazer o povo de Israel ao arrependimento, à humilhação, e com isso vestiam roupas de saco, se faziam jejuns. Tudo isso, essa expressão vestidos de pano de saco, é para te relacionar com o dia do toque de trombeta, que antecedia por 10 dias o dia da expiação. Era a preparação para o dia da expiação, que na realidade o dia da expiação é a volta do Senhor Jesus, que acontece no final da última semana de Daniel. O toque de trombeta começa no início, dura todos os 7 anos, para que no último dia da semana de Daniel aconteça o dia da expiação, que é quando o sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus, sai do Santo dos Santos, com o pecado do Israel espiritual, a igreja remida, para que possa batalhar no Armagedon e reinar com ele pelos 1000 anos. E entrar nos tabernáculos, que é a última festa, a festa da alegria, a festa da plenitude da colheita, a festa em que Deus queria que o povo se alegrasse. Porque a profecia era bem clara, que ela diz que nós vamos virar o mundo de cabeça para baixo durante 3 anos e meio. Uhum. Ou seja, 3 anos e meio é o tempo que nós teremos para profetizar, para manifestar os poderes sem impedimento algum. Sem impedimento algum. 3 anos e meio. Eu acredito que antes de Roma aparecer, ou até mesmo do ano 70 acontecer, da morte de Jesus até o ano 70, se passaram mais de 3 anos e meio, né? Sim, Com certeza. Então, esse texto não está se referindo ao passado, tá? Visto que a besta só teria 42 meses para agir, tá? Então, qual é o grande finale dessa história? Que a Bíblia fala em Apocalipse 17 que quem vence a besta é o próprio Cordeiro e os fiéis que estão com eles. Então, se essa profecia tivesse cumprido lá atrás, com Roma, nós já teríamos visto a queda de Roma lá nos primórdios, no início da história do Novo Testamento. A gente já teria visto Roma se acabado, já teríamos visto Jesus voltando, já teríamos o que o irmão leu aqui, que vai falar sobre a 70 semanas de Daniel, a expiação. Olha só que interessante. E o irmão falou aí das matemáticas, como Deus é preciso. Ele vai usar várias maneiras para que você possa entender. Ele vai usar 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Ele vai usar 1.260 dias. Ele vai usar 3 anos e meio literal. Ele vai usar o que mais? 42 meses. 42 meses. 3 dias e meio. E se você ver cada colocação que está apontando aqui, vai apontar para, no final, uma derrota. E no final, sempre vai estar mostrando Jesus voltando. Então, meus irmãos, a gente não pode botar isso para um tempo determinado. E a pergunta que a gente sempre tem que fazer é, tudo bem, passou o tempo, passou os 1.260 anos que eles dizem, beleza, o que aconteceu? E agora? Me diz para mim. Cadê? E a gente não chega na conclusão. E aí que fica assim, vira uma bola de neve, sempre essa cogitação. Então, por isso é importante entender os tempos cronológicos. E a gente costuma dizer aqui que o livro de Daniel não são profecias isoladas. É Deus revelando a mesma profecia de várias maneiras. E a gente precisa ter esse entendimento. E aí, uma chave que nos traz aí o entendimento das 12 oliveiras é exatamente Zacarias. Zacarias, capítulo 4. E é chave para entender as 2 testemunhas, né? Diz aqui, e tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado de um sono. E a gente sabe que nos últimos dias tem o Yom Teruah, o toque da trombeta de despertar das 2 testemunhas, despertar muitos de um sono profundo deste sistema babilônico, né? Continuando aqui. E ele me disse, que vês? E eu disse, olhe, eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda.
Exatamente, 2 oliveiras, uma à esquerda e outra à direita. Depois Vertendo azeite, né? Dourado. Vertendo azeite dourado. Interessante falar de uma à esquerda e outra à direita, porque vai associar também com os 2 candelabros. Quando nós analisamos aí os 2 candelabros, nós também vamos entender que de um lado da menorá tem a Esmirna, que é a segunda igreja mencionada aí, e nós temos Filadélfia, que é a 6ª igreja mencionada. E nós vamos perceber que elas vão fazer ali o mesmo caniço ali onde vai verter o azeite dourado. Então, muito interessante, temos muitas revelações aí. Eu posso mencionar agora só de uma maneira rápida Romanos 11, que Romanos 11 Paulo vai mencionar uma oliveira brava, o zambujeiro, e vai mencionar uma oliveira cultivada. Ele já está trazendo a revelação que as 2 oliveiras aí são gentios e judeus. E ele vai falar do enxerto, da união das duas oliveiras, das 2 varas, apontando já para essa restauração das 2 casas de Israel, que está mencionado lá em Ezequiel 37, a partir do verso 15. Então tem muitas mensagens aí para nós entender, para que nós possamos entender o mistério das 2 testemunhas, quem são essas 2 oliveiras e quem são esses 2 candelabros. Muito interessante aí. Vou fazer um rodízio aí com o pessoal. Você vê que no tempo lá de Zacarias, existia Josué e Zorobabel, não é isso? 2 testemunhas que ajudaram na edificação da casa do Senhor, em dias difíceis também, em dias muito difíceis, mas precisaram ser, eles foram alimentados com azeite de ouro, né? Na história, você vê, eles estavam ali acordados e foram eles que edificaram. Isso aí era uma sombra do que vai acontecer na última semana. 2 testemunhas vão alimentar a menorá, vão alimentar, as 2 oliveiras vão alimentar com azeite a menorá, que vai estar cheia de azeite, e juntos, todos, vamos edificar a casa do Senhor, até que ele venha para o milênio. A igreja vai acabar é a última edificação da casa do Senhor, que é a igreja, é a última edificação. É a edificação derradeira, para que no final o Senhor Jesus desça, né, e venha tabernacular com os homens, tabernacular com a sua noiva, tabernacular com as nações do milênio. E perguntaram para Jesus, a palavra diz que Elias virá, mas e aí veio, não veio, você vai vir? O que Jesus falou? Sim, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas, mas também Elias já veio, e vocês não viram e fizeram com eles tudo que vocês com ele, tudo que vocês quiseram. Então, quer dizer, a representação de Elias derramado na igreja é exatamente essa unção desse azeite caindo. Quer dizer, é uma porção dobrada do Espírito de Deus agindo nessas 2 testemunhas nos últimos dias. A unção de Elias e a unção de Moisés são as unções de Deus que representam o momento em que a igreja vai viver tanto na última semana, que viverá tanto na última semana de Daniel, como viveu em todas as eras em que foi preciso dar testemunho diante de autoridade. Sempre foi a unção de Moisés e a unção de Elias. Pode olhar no contexto bíblico, que isso vai se cumprir nos dias de Moisés, com Faraó, nos dias de Elias, no tempo de Jezabel e Acabe. Vai ver isso acontecer. E vai ver de novo, viu no tempo do Império Romano, na pessoa de João Batista, e vai ver de novo no tempo do fim. A mesma unção sobre a igreja. É a mesma unção. Moisés e Elias. Jesus fala isso, né? Que ele virá e restaurará todas as coisas, lá em Mateus 17. E lá em Atos 3, Pedro fala que é necessário que o céu contenha até o tempo da restauração de todas as coisas. Ou seja, Jesus só volta depois que essas testemunhas se levantarem e, através da sua pregação do reino, trazer a restauração de todas as coisas. Exatamente. E a gente vê aqui o seguinte, ali está apontando 2 ramos, né? E tem muitas profecias. Se a gente for falar somente sobre 2 casas de Israel aqui hoje, a gente fica a noite inteira, porque tem muitos textos, muitas profecias. E o principal é a profecia que diz que Deus vai pegar nos últimos dias, né? Esses 2 raminhos, vai fazer um só na mão dele. Um texto aqui também, irmãos, que está em Apocalipse 1:20, né? Que mostra por que eu creio que eles não sejam literais. Tá? Literais no sentido de só 2 pessoas. Uhum. Né? Apocalipse 1:20 vai dizer assim, ó: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aí dos 7, lá em Apocalipse 11 aparece 2 candeeiros. Uhum. Aí como é que aqui no candeeiro, no capítulo 1 é igreja e no capítulo 11 é membro? Pois é.
né? Pois é, exatamente. É membro, né? Tem que ser igreja, pô. É candeeiro, e candeeiro é igreja. E vertem sobre eles os poderes de Jesus. Senão ficaria assim, quer ver? Ó, só esses dois vão manifestar a varonilidade de pessoas maduras e mais ninguém. Aí o avivamento fica só para eles. Né? E a gente fica só vendo, né, o que está acontecendo aí como notícia. Aí fica só para eles, né, essa obra maravilhosa de manifestar o poder de Deus, porque eu não vejo mais nenhum grupo fazendo isso em Apocalipse. O único grupo que eu vejo fazendo isso em Apocalipse é justamente o grupo, né, ou duas testemunhas que são o candeeiro, e candeeiro é a igreja. Né? Então, Exatamente. por causa disso que eu penso ser, sim, né, não duas pessoas específicas, mas a unção dada no candeeiro. Esses são os meus candeeiros. Né? Ou seja, a igreja ali manifestando o poder de a unção de Elias e de Moisés. Então, hoje, ter uma doutrina para dizer, não, essa é a doutrina verdadeira, é um orgulho, e a gente precisa levar isso adiante. O que a gente trouxe hoje aqui, se a gente puder resumir tudo, é que Deus está chamando pessoas para um compromisso. Pessoas que serão medidas. Se hoje você que está nos escutando, nos assistindo agora, se hoje você fosse medido, qual seria a sua estatura? Você já parou para pensar nisso? Qual seria a sua estatura? Não, se eu for medido para ser ali a igreja que vai estar sustentada no deserto, tá bom. Para outros vai ser, se eu for que nem as nações, tá bom. Mas imagina você ser medido e ser contado como uma testemunha. Uma testemunha. Fácil não vai ser, você vai ter que dar a sua vida. Tá preparado para isso? Tá preparado para isso? Como está a tua estatura hoje? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. E aí, vamos partir para o próximo passo. Pô, se a minha estatura está pequena, então hoje é o momento de me posicionar. Quero me posicionar ao lado deste castiçal, desses que estão recebendo esse azeite de ouro para cumprir a missão. Quando Jesus foi questionado momentos antes dele ascender ao céu, que disseram para ele a respeito dos tempos, né? E quando que vai ser o momento de restaurar o reino a Israel? E ele respondeu, não vos compete saber épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Para aquela época, sim, mas também para a época vindoura. Então, para a época desses últimos dias. Então, meus irmãos, que nós possamos hoje nos posicionar. Irmãos, a gente precisa meditar, a gente precisa se entregar para ser contado junto ao altar, para ser medido e ser comparado como essas duas testemunhas, essas testemunhas que estarão com a mensagem final. Lemos só 4 versículos, e a partir do próximo capítulo, meus irmãos, não percam, a gente vai entender agora o que essas testemunhas irão testemunhar, e quais são as consequências disso. E não se esquece de se inscrever nos nossos canais aí, ó. Canal Reino de Deus, canal Venha Teu Reino, canal ID, canal Remanescente, canal Voz de Trombeta. Vai lá, quem não é de cá, não é de lá, vai lá e... É isso, meus irmãos. Deus abençoe a todos e até semana que vem, se Deus quiser. E a gente estará de volta.